Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? Vamos para a nossa aula de número 7. Nós vamos começar a investigar como que os computadores pensam, certo? Nós vamos dar uma introdução ao sistema binário. Bora lá, não vamos perder mais tempo. Os objetivos da aula de hoje são quais? Entender por que os computadores utilizam um sistema de numeração diferente do nosso, certo? A gente vai entender como é que é o nosso, como é o do computador, qual que é a diferença. Compreender o que é o sistema binário, um sistema com base 2, e o conceito de bit, o que é um bit. Aprender como representar números decimais, números da base 10 que nós utilizamos, usando apenas zeros e uns. Perceber como essa linguagem, entre aspas, é a base para toda a computação digital atual. Com relação às nossas aulas anteriores, certo? Nossas aulas... Está errado aqui, não era 4 e 5, seria 5 e 6. O que nós exploramos nas últimas aulas? Nós vimos as partes físicas, certo? Nós vimos a parte de hardware, né? Como que a CPU, como que a RAM, como que o armazenamento funcionam. Vimos também os periféricos, certo? Mouse, impressora, webcam, teclado, tela, né? Como que nós usamos para interagir, né? São periféricos de entrada, são periféricos de saída, são periféricos híbridos, né? Mas vocês já pararam para pensar como que essas peças eletrônicas conversam entre si? Como é que o computador entende que quando eu digito uma tecla no teclado é para enviar uma letra, não é para enviar outra? Tá? Ou como é que eles guardam os dados em si? O que nós vamos ver hoje. Obviamente, o computador não entende português, certo? Mas aí você para pensar, no fundo, ele não entende nem sequer os números decimais, ele não entende número de 0 a 9. Eles precisam de uma linguagem muito mais básica para funcionar. Que linguagem que é essa? O segredo de tudo aqui, de por que ser tão simples, está na eletricidade, certo? Computadores, obviamente, são máquinas elétricas. Quando a gente dá um zoom no computador, certo? A gente pegar o nosso processador, nossa CPU, e pegasse no microscópio e desse um zoom nele, o que nós veríamos lá dentro, certo? Nosso componente mais básico. Nós veríamos transistores, certo? Transistores, eles funcionam em 2 estados apenas, certo? Ou tem energia passando pelo transistor, e ele está ligado, ou não tem energia passando pelo transistor, e ele é considerado desligado. E são somente esses dois, certo? É como um interruptor de luz, certo? Ou está aceso, ou está desligado, ou está apagado. E como é que nós representamos isso de forma digital, certo? Como é que nós podemos representar esses dois estados? Ou está ligado, está desligado. Ou é 0 ou é 1. 0 para desligado, 1 para ligado. Nós, no nosso dia a dia, nós utilizamos um sistema decimal de base 10, certo? Decimal, 10, certo? Nós temos 10 algarismos, né? A gente vai de 0 a 9. Né? Os computadores, certo? Na sua forma mais básica, né? O processador, ele vai entender apenas 2 estados, então vai ser um sistema binário, base 2, né? Onde nós vamos ter somente zeros e uns. Existem outros sistemas numéricos, existem, certo? Certos programas entendem um sistema hexadecimal, que é uma base 16, certo? Mas espera aí. De 0 a 9 são 10. Tem mais 6 algarismos depois disso? Alguém consegue pensar como é que a gente representa numa base 16?
por exemplo. Beleza, de 0 a 9 são 10. E os outros 6? O que eles usam, será? O que vocês me dizem, pessoal, no chat? Obviamente, você provavelmente não sabe, mas se você fosse para chutar, o que seria? Seriam letras, certo? Além de 0 a 9, existe ainda de A a F para fechar os 16, num sistema hexadecimal. Mas o nosso foco não é hexadecimal hoje, é binário. Vamos em frente. Trabalhar apenas com zeros e uns pode parecer limitado, certo? Mas o computador, ele funciona com base em somente isso, certo? Tudo que a gente faz no computador, e não somente, não pense computador desktop, mas celular e por assim vai, né? Todas as, o que a gente vê na tela, os sons, a transmissão de vídeo nesse momento, no final das contas, tudo ocorre por causa desses zeros e uns, certo? Você vai pensar, putz, deve ser muito 0 e 1, né? Sim, de fato é muito 0 e 1. A gente já vai dar uma olhada mais. Dito isso, vamos olhar o bit, né? O bit é a menor unidade de informação possível que nós temos, certo? Cada dígito binário, ou seja, cada 0 e 1, ele é chamado de bit, né? Um binary digit, um dígito binário. Tá? É a menor unidade de informação que nós temos. Pense nele como um único interruptor, uma única chave, ou está ligado ou está desligado, certo? E nós vamos ter muitos bits no nosso computador. Se só temos zeros e uns, como é que a gente representa números maiores? Como é que eu vou representar um 2, um 3, um 4? Nós fazemos isso utilizando de vários bits, certo? E nós vamos dar um peso diferente, ou um valor diferente para cada um, dependendo da posição que esse bit ocupa. Assim como num sistema decimal, nós temos as unidades, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares e por aí vai, o bit também ele vai ter casas, por assim dizer. Quando a gente trabalha com sistema binário, as posições, que repare, são lidas da direita para a esquerda, certo? Eles valem potências de 2. Meu Deus, como assim? A primeira posição vai valer 1, 2 elevado a 0 é 1. A segunda posição vale 2, 2 elevado a 1, 2. A terceira posição vale 4. Como assim? Olha, 2 elevado a 2. Né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. O próximo deve ser o quê? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Os valores, então, vão ser o quê? Dependendo da posição. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e por aí vai. Com isso é possível representar todos os números? Sim. Opa, mil perdões. Para representar um número, então, nós ligamos uma posição, certo? Cujos valores somados vão dar o número que nós queremos, certo? E nós vamos deixar desligado todos os outros. Vamos fazer alguns exemplos, né? Um 0 em decimal vai ser um 0 em binário, ninguém está ligado. Isso, tranquilo. 1 em decimal vai ser 1 em binário, certo? Vou ligar a primeira posição vale 1. Fechou? E um 2 em decimal? Um 2 em decimal é um 0 em binário.
Ué, vamos parar e vamos pensar. Nós precisamos de duas casas no binário para representar o valor 2. O que está acontecendo aqui? Ora, primeira casa vale 1, a segunda casa vale 2. Eu vou ligar a segunda casa, vale 2. Primeira casa, se eu ligar, valeria o quê? Valeria 3. Não vou ligar a primeira casa. Desligo a primeira casa e ligo somente a segunda. Certo? Ligamos a posição do 2, desligamos a posição do 1. Vai ficar 1, 0. 1, 3 seria o quê? Seria 11 em binário. Liguei a posição do 2, liguei a posição do 1. E eu somo, né? 2 mais 1, 3. O 4. Eu vou ligar a terceira casa agora. Adicionei mais uma casa. Terceira casa vale o quê? Vale 4. Opa, já consegui 4. O resto fecha. 5 é 1, 0, 1. Boa, Johan. Perfeito, cara. E 6 seria o quê? Pegou de cara. Não, 6 não seria 1000. Vamos parar e vamos pensar. Aqui, ó, o 5 de fato é 101, né? Eu tenho que chegar a 6. Só que você tem... Ainda não. Vamos abrir aqui um editor. Boa! 110. O Windows, a calculadora padrão dele, deixa eu abrir aqui, ela faz conversão para binário. Deixa o professor ampliar, que o professor é meio cego. Aí. Aqui, no menu à esquerda, do lado de padrão, ele tem vários diferentes tipos de calculadora. Ele tem uma calculadora de programador. 111 seria o quê? 7? Perfeito. Reparem, eu posso escolher como que eu quero digitar. Decimal, binário, e existem outros sistemas. Tem aqui o hexadecimal, que vai me adicionar de A a F. Tem um sistema octal, de 0 a 7, por exemplo. Né? O que nos interessa é decimal e binário. 1, então, em binário seria o quê? Vou ligar a primeira casa, 1. 2, seriam 10. 3, 4, 5. O 6 seria o quê? Liguei a terceira casa que vale 4. De 4 para 6 faltam 2. Opa, eu tenho uma casa que vale 2, certo? Que é a minha segunda casa. O 7 seriam as 3 primeiras casas ligadas. E o 8, Johan, seria o quê? 1000. Perfeito. Exatamente, você vai jogando sempre à esquerda o 1. Né? E daí quando você chegou, você preencheu ali, você encostou o teu 1, você vai adicionando de volta. Até você ir para uma nova casa. O 9 seria o quê? Seria 1001 em binário. O 10, 1010. O 11, 1011. O 12. Como é que seria 12 em binário? Pô, o pessoal tá mandando bem. 12. Boa, João. Você pegou fácil. E o resto da turma? Tem lógica isso aqui ou não? Vocês querem que eu explique de outra forma? Ficou claro? Não ficou claro? Estamos de boas? Não estamos de boas? O que vocês acham? Entendeu? Entendeu? Sim? E se eu pedisse para vocês fazerem um número tipo 48 em binário? Como é que a gente calcularia? Ah, agora tem calculadora, agora está fácil. Quais que são as casas? Vamos abrir aqui um editor, vamos...
Vamos trabalhar nele. Cadê meu mouse? Aqui. Primeira casa vale 1, segunda casa 2, 4, 8, 16, 32. Daí seria 64, 128 e por aí vai. Eu quero calcular 48. Vamos fazer a conta, certo? 64, obviamente, não vai ser, vai ultrapassar. 32? 32 me aparenta que sim, né? Beleza. Puta, eu escolhi um número bem que eu só somava o 32 e 16. Eu peguei um número aleatório qualquer. Vamos pegar, então... 72. Meu objetivo é chegar em 72. O que eu vou ativar? Vou ativar o 64, certo? De 64 para 72 falta quanto? 8? Ora, deu certo aqui, tem um cara que quer 8. Como é que vai ficar então esse meu binário? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Não tem aquele 1 no final, né? O 1 no final seria o quê? Seria para um 73. Né? 73, sim. Eu adicionaria 1 no final. Ah, mas é 75. Se fosse 75, teria que adicionar um 2 ainda. E por aí vai. Teoricamente simples, né? Ou não? Bem, é simples porque só tem zeros e uns, né? A gente tem que se atentar com a posição das casas, né? Que são sempre, então, potência de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, elevado a 2 e assim por diante. Beleza. Tranquilo, então? O pessoal pegou bem binário. Imagine que, pô, para o computador conseguir mostrar a imagem, conseguir fazer tudo o que ele faz, deve ter uma infinidade de zeros e uns dentro da máquina, uma infinidade de casas, certo? Para que ele possa representar tudo, mostrar tudo, fazer tudo que o computador faz, certo? Quantos transistores, quantos zeros e uns será que existe dentro de um computador moderno? Dentro de um processador, certo? Para que ele consiga ativar zeros e uns ao mesmo tempo lá dentro. Vocês acham que são milhares, milhões, bilhões? Trilhões? Bastante. Uma CPU moderna vai ter na casa dos bilhões. A gente está falando em 40, 50 bilhões de transistores. Certo? É ridículo. É muita coisa. Isso num processadorzinho que cabe na tua mão, certo? Dentro desse negocinho aqui, né, mais ou menos desse tamanho, vai ter 50 bilhões de chaves que ligam e desligam. Sabe? Como é que eles conseguem encaixar ali? Como é que eles conseguem controlar cada um deles, né? Você para pensar, é ridículo, né?
E não adianta só colocar ali, você conseguir controlar cada um de forma individual ainda por cima. Computação moderna é uma loucura, né? Meu caneco. Muito bem. Quando nós juntamos bits, nós chegamos num cara chamado byte. Opa! Vocês já devem ter ouvido falar de byte, certo? Talvez não de byte, mas você já ouviu falar, é tantos megabytes, são gigabytes, são kilobytes, certo? Ah, eu tirei uma foto. Ah, eu vou mandar foto, essa foto pesa 4 mega. 4 mega é o quê? Megabytes, certo? Tudo se origina daqui, né? A foto tem tantos megabytes. Megabytes, o que que é? É uma unidade de informação, né? Assim como bit é uma unidade de informação, né? O bit sozinho ele representa muito pouco, né? Ele vai representar o 0 e 1. Para conseguir representar coisas mais úteis, mais informações, né? Como letras, como símbolos, como imagens, como o que for, nós agrupamos os bits. O agrupamento padrão ele é conhecido como byte, né? Como que é esse agrupamento? 8 bits vão me formar um byte, né? Um conjunto de 8 bits, né? Nós temos 255 combinações diferentes que nós podemos representar com um byte, com 8 bits. Um kbyte seria 64... 64 o quê? 64 bits, você diz? Não, não seria. A gente já vai... Eu acho que eu tenho aqui na apresentação. Mas não. 1 kbyte seriam... Aí depende também da métrica. Seriam ou 1000 ou 1024 bytes. Formariam 1 kilobyte. 1024 kilobytes formariam 1 megabyte. 1024 megabytes formariam 1 gigabyte e por aí vai. O cérebro humano processa 10 bits por segundo. Eu não acho que o nosso cérebro seja tão pouco, tá? A gente tem que dar uma olhada nessa informação. Mas sim, o processador ele processa uma quantidade absurda de informações, certo? Não é que ele só tem... ele tem 50 milhões de transistores, né? Ele vai trabalhar em cada transistor 2 milhões de vezes por segundo. É uma quantidade absurda de informação que ele consegue processar, né? De informação bruta. A gente vai perder feio em algum momento. Não chegamos lá, mas estamos quase. Então, com esta combinação de 8 bits formando um byte, nós podemos ter 256 combinações diferentes de bits dentro de um byte. E essas 256 combinações é suficiente para ter um código, uma combinação exclusiva para cada letra maiúscula, cada letra minúscula, para os algarismos de 0 a 9 e para diferentes símbolos de pontuação, certo? Exclamação, arroba, cifrão, cerquilha e por aí vai. E é assim que o computador entende, por exemplo, quando você aperta uma tecla no teu teclado. Quando você aperta uma tecla A, ele vai ser uma combinação, uma certa combinação de zeros e uns. Quando você aperta uma tecla B, vai ser outra combinação de zeros e uns. E por aí vai. Cada tecla tem uma combinação própria, uma combinação exclusiva de zeros e uns. Vitor, eu já não boto muita fé já pela fonte. Tem que olhar mais a fundo, tem que olhar a pesquisa, né? Cada tecla, então, cada símbolo que você aperta no teu teclado, ele tem uma combinação exclusiva de zeros e uns. E o computador, certo?
ele vai ter uma tabela que ele vai interpretar esses zeros e uns e vai dizer, olha, esta combinação de zeros e uns representa uma letra A maiúscula. Esta outra combinação de zeros e uns representa um 7. Esta outra combinação vai representar tal. E assim por diante, tá? A mais famosa dessas tabelas é a tabela ASCII, certo? É um padrão americano para representar zeros e uns. Deixa eu abrir aqui para vocês uma tabela ASCII para a gente dar uma olhada. ASCII. E eu quero uma tabela. Aqui. Repare. Este site está quebrado, parte dele. Está quebrado aonde? Indústria, informações. Está quebrado nos acentos, certo? Por que ele está quebrado em tais acentos? Porque a codificação que foi utilizada nessa página, certo? A tabela que foi utilizada nessa página, ela não aceita, ela não entende caracteres com acentos. A tabela ASCII em si não representa caracteres acentuados. A tabela ASCII foi criada lá nos Estados Unidos, né? Ele é o American Standard Code for Information Interchange. Tá? O padrão americano para troca de informação em código, né? Alguma coisa nesse sentido. Na língua inglesa, né? Lá para os americanos, eles não têm acento. Eles não gastaram um byte para ter esse tipo de informação. Eles colocaram outras coisas, eles colocaram outros símbolos, certo? E aqui está uma tabela ASCII, certo? O caractere do espaço, quando você dá um espaço, vai ser essa combinação de zeros e uns. A exclamação é esta aqui, certo? Aspas duplas, essa, e por aí vai. Quando você digita 1, 2, esta combinação de zeros e uns. Quando você digita um A maiúsculo, esta combinação. E você repare, aqui dentro, né, eles têm alguns outros caracteres de controle, por aí vai, não tem símbolo. Se eu tentar, não tem acentos, perdão. Se eu tentar mostrar um caractere acentuado, ele não vai saber o que mostrar. Ele não conhece. Ele vai mostrar um símbolo tipo esse, tipo essa exclamação aqui. Olha, não sei o que era essa combinação. Você já deve ter acessado algum site alguma vez que estava quebrado assim também, né? Ah, professor, mas como é que a gente de fato mostra acento? Quando eu digito no teclado, o acento, ele aparece o acento. Porque nós não estamos utilizando da tabela ASCII, nós estamos utilizando de outras tabelas, que vão ter outras combinações de zeros e uns, vão ter mais combinações de zeros e uns. Textura no Minecraft quebra quando ele não tem... Ele quebra às vezes, né? Por que ele quebra? Porque ele não tem... ele tenta apontar para um arquivo de imagem, para uma textura, que não existe, certo? Não existindo, ele não sabe o que mostrar, ele vai mostrar um cara padrão. Vai mostrar um símbolo, né, um cara de erro. A lógica bate, tá, Johan? É por aí mesmo a ideia. Boa. Nossa aula vai até 9h50. Temos ainda 12 minutos. Muito bem. Mas por que a gente tem que usar binário, então? Por que a gente tem que ficar se quebrando com 0 e 1? Porque a eletrônica do nosso computador, certo? Ele consegue ter apenas 2 estados, ele consegue extinguir 2 estados, certo? Né? 0 e 1. E somente isso é extremamente simples e confiável.
Ah, professor, mas eu podia fazer de forma diferente. Eu poderia medir, por exemplo, a corrente elétrica que está passando, né? Eu poderia ver a modulação, tá? Eu poderia distinguir de outras formas, mas vai estar mais sujeito a erro, certo? Vai estar medir apenas se está passando ou não é muito mais confiável, muito mais simples do que se eu tentasse distinguir 10 níveis de voltagem, por exemplo. Tem sistemas que trabalham assim, certo? Que não é somente 0 e 1, que tem outros níveis para medir. Mas não é exatamente tão confiável. A gente está chegando agora numa ideia de computação quântica também. Computação quântica pode ter múltiplos estados sobrepostos, é uma loucura, certo? Mas isso está engatinhando ainda. O 0 e 1, ele é simples e confiável, ele funciona, a gente só tem que ter um monte de 0 e 1. Né? Tranquilo. Muito bem, meus caros. Nós teríamos aqui agora um exercíciozinho prático para vocês, certo? Para vocês converterem de decimal para binário. Mas eu sou um professor muito legal, é sexta-feira, falta 10 minutos. Vou passar um carro depois. Vamos liberar vocês para o intervalo, vocês fazerem lá, correrem para a cantina, eu sei que vocês estão longe. E na volta daí vocês vão participar mais da aula, o professor foi camarada com vocês, né? E daí a gente continua. Então, bom intervalo, meus caros. Na volta a gente continua com a nossa aula de ciência da computação, certo? Até depois. Muito bem, bora lá então, pessoal. Vamos continuar então de onde nós tínhamos parado. Nós estávamos fazendo um exercício, certo? Um dia vamos começar a fazer um exercício. Eu que fui um cara extremamente camarada e liberei vocês um pouquinho antes. O que era o nosso exercício então, né? Vamos usar o método das potências, certo? Vamos converter de binário para decimal e decimal para binário. Tá? De decimal para binário, como é que é 7 em binário? Tá sem áudio, Rubiane? Vocês me ouvem? Pessoal? Vocês não me ouvem? Pessoal? Vocês me ouvem? Nada, pessoal. Vocês deveriam poder me escutar já. Nada de som, nada de som. Sim, eu escuto. Eu escuto sim, Gabriel. Nada? Pessoal? Alô? Pessoal? Vocês me escutam? Vocês me escutam agora? Nada ainda? Não? Não me escutam? Aparentemente não. Mas que cacilda. Derrubar eles e... Não, deixa eu só testar aqui. Eu vou entrar aqui no olho, porque o áudio tá modulando. não voltou ainda. Hum.
Vamos ver se vai ou não vai. Nada ainda. Uhum. Aham. Ué. Normal, tem que ver se dá algum desafio de baixar sempre aí, alguma coisa. Tá vendo aqui? Perfeito. Aham. Porque tá modulando ali, ó. Se você tá vendo ali, ó. Você fala, modula o nosso microfone. Gabriel. Problema aparentemente aí, professor Gabriel. Ó, então agora tá perfeito. Sim. Voltou? Opa! Tranquilo, acontece. Muito bem, muito bem, muito bem. Levanta a imagem aberta e você começa do, tá? Mas eu tava fazendo aqui um exercício, né, e não tinha... Não vou começar. Começa, voltamos do pra poder dar emenda lá. Entendi. Muito bem, pessoal. Voltando aqui então, né? Nós tínhamos parado de um exercíciozinho prático, certo? Vamos resolver ele. Vamos converter de decimal para binário e de binário para decimal, certo? Primeiramente, vamos converter 7 de decimal para binário. Como é que fica 7 em binário? 1 e 1. Vamos ver se a Rubiane está certo? Vamos pegar a nossa tabelinha marota aqui. Eu tenho que chegar a 7, certo? Eu vou deixar todo mundo aqui como 0. E vamos lá. Ela disse 1 e 1, 1 e 1. Se nós somarmos 4, 5, 6, 7. Perfeito, Rubiane. 7 é 111 em binário. E 10? Como é que ficaria 10 em binário? Deixar a minha tabelinha marota aqui aberta. 1, 0, 1, 0, disse o Johan. Vamos ver. 1, 0, 1, 0. E de fato, certo? 2 mais 8 vai dar 10. Perfeito. E o contrário? 110 em binário vai dar quanto em decimal? Vou fazer o caminho reverso. Seis? Boa. Opa. 6 ou 7? É... 6, 7, 6. Estava certo a primeira vez. Você se suspeitou ali, né? E daí... Se tivesse sido com a primeira, estava correto. De fato é 6. Vamos fazer aqui o exemplo. O que eu tenho? 110. Olha, eu tenho a casa do 4 ligado e a casa do 2 ligado. 4 mais 2, 6. Corretíssimo. E o próximo? 1, 0, 1, 1. Esse 1011, como é que ele fica em decimal? Isso é um valor binário, né? 1011 dá 11? Certeza agora? Sim? Vamos confirmar. Vamos ver. Vamos usar a nossa tabelinha marota novamente.
é 1, opa, 0, 1, opa, 1, 1. Vamos somar então, eu tô ligado à casa do 8, a casa do 2, a casa do 1. 8 com 2, 10, com mais 1, 11. Perfeito. Boa, tá mandando bem, Joana. Rubiane também, Rubiane matou a primeira ali. Pessoal, alguma dúvida em como é que funciona binário? Faz sentido, não faz sentido? Como é que nós estamos? Estamos de buenas, não de buenas, mais ou menos? O que vocês me dizem? Bom, que mais? Me respondam, por favor. Alguma dúvida aqui? Algum número que você não consegue pensar como é que ficaria? Algum exemplo que você quer ver? Me respondam, por favor. Sem dúvidas. Muito bem. Não tendo dúvidas, vamos em frente. Sem dúvidas, perfeito. Eis a bibliografia desta aula, certo? E nós ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos na nossa próxima aula de ciência da computação. Até lá!